Então hoje eu vou mostrar para vocês quais os critérios para a gente poder estar escolhendo um bom fundo imobiliário para colocar na nossa carteira, tá? Quais são os critérios? Qual a maneira com que eu faço para poder estar começando a minha carteira? Como que eu faço para saber se aquele é um bom fundo imobiliário ou não? Eu já quero adiantar para vocês que a gente tem que ter alguns passos, tá? E eles são bem simples e a gente vai conseguir fazer tudo isso tranquilamente. Então se você quer saber como que eu faço para poder estar escolhendo um bom fundo imobiliário, fica comigo até o final desse vídeo. Bem, pessoal, meu nome é Wellington, tenho 24 anos, tá? O objetivo do meu canal é poder estar compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês. Comecei a investir faz pouco tempo, então assim, essa foi uma maneira que eu me obriguei a estar buscando mais conhecimento. Vamos lá que eu já vou mostrar para vocês os critérios. E o site que eu vou estar utilizando para a gente fazer as análises é o Funds Explorer, tá? Ele é um site muito completo e ele disponibiliza para a gente basicamente tudo que a gente precisa para poder estar fazendo a análise do fundo imobiliário. Se você está querendo comprar um fundo imobiliário, a primeira coisa que você precisa saber é que os fundos imobiliários, eles são divididos em alguns tipos, tá? Basicamente são dois, os fundos de tijolo, os fundos de papel, tá? E aí a gente também tem fundos de fundos, que é o fundo híbrido. Mas eu vou trabalhar aqui, eu vou estar explicando para vocês só o fundo de tijolo e o fundo de papel. O fundo de tijolo, ele basicamente é um fundo que ele tem uma estrutura física, por isso tijolo. Então a gente tem fundos de shoppings, tá? Então eu vou estar utilizando aqui de exemplo o VISC11. O VISC11, ele tem shoppings espalhados por todo o Brasil. É um total de 15 ativos por 10 estados, tá? Então assim, esse fundo, ele tem lá um shopping, por exemplo, em São Paulo. Aí suponhamos que vai lá a pessoa, né? Ela aluga aquele espaço, ela está ali comercializando o seu produto, as pessoas estão lá, pagam o aluguel, e aí o fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir 95% dos lucros aos cotistas. E quem são os cotistas? Nós, que estamos aqui. Então, a gente tem os fundos de tijolo, de shopping, tem os fundos de galpões logísticos. Lembrando que os galpões logísticos cresceram bastante na pandemia, tá? Infelizmente os de shoppings não. Eles tiveram a queda por conta dessa crise que a gente está terminando de passar, posso dizer. Mas enfim, bom, o fundo de tijolo ficou bem ilustrado para vocês. Agora o fundo de papel, ele já é um pouquinho mais complicado. Mas basicamente é o seguinte, os fundos de papéis basicamente são compostos a maior parte por CRIs, que é Certificados de Recebíveis Imobiliários. E ele tem a rentabilidade ali indexada com a inflação. Então, por exemplo, quando a nossa inflação está um pouco mais alta, a gente consegue receber mais proventos dos fundos de papéis. Agora, quando a nossa taxa Selic está lá embaixo, o fundo consequentemente paga menos. Mas agora eu vou explicar para vocês o que é um CRI. Então, basicamente, eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, mas pensa aqui. Eu, Wellington, sou proprietário do canal Investimentos. Então, agora o Investimentos se tornou uma grande empresa. Então, tô lá eu, gigantesco. Nossa, tenho uma empresa e agora eu quero construir um prédio. Esse prédio vai me custar um total de 20 milhões. Eu tenho 20 milhões? Com certeza não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma securitizadora, tá? E aí a securitizadora vai me emprestar esses 20 milhões. Mas eles emprestam facilmente assim? Não, não é assim, tá? Para eles poderem emprestar, eu preciso deixar alguma coisa, eu tenho que disponibilizar, por exemplo, o prédio que eu vou construir ou algum outro imóvel como um seguro para eles, tá? E aí o que a securitizadora vai fazer? Eles vão procurar, por exemplo, o HCTR, né? Que é um fundo, e aí eles vão procurar os investidores através dos fundos imobiliários, ou vão procurar investidor fora da bolsa, tá? Então, quando você compra um fundo imobiliário de papel, você está investindo numa dívida, e aí, por exemplo, a dívida do Wellington, né, de 20 milhões, eu vou pagar ali durante 10 anos, aí todo mês eu vou estar pagando o preço da parcela, e aí eu tenho que pagar mais uma quantia que seria os juros que eles vão disponibilizar para todos os investidores. Então, funciona mais ou menos assim. Lógico que é muito mais complexo. Eu só estou tentando ilustrar aqui de uma maneira com que fique simples para você entender. Então, basicamente, esse é o fundo de papel e esse é o fundo de tijolo. Agora, qual dos dois é o melhor? E bem, eu julgo que não tem um melhor ou pior, tá? Eu acho que cada um tem o seu ponto positivo. E a melhor dica, na minha opinião, que eu posso estar ali te entregando é: diversifique, tá? Tenha fundos de ambos os lados, por quê? Porque cada um tem o seu ponto positivo. O fundo de tijolo, o seu preço, né? Ele teoricamente vai acompanhar a inflação, porque a gente tem altas, tá, do mercado, então suponhamos que um galpão logístico for mais caro e consequentemente a nossa cota sobe o preço. Geralmente os fundos de papel também não têm esse crescimento, então ali tem um ponto positivo e um ponto negativo. Porém,
o valor com que eles pagam mensalmente, o fundo de papel geralmente paga mais e o fundo de tijolo paga menos. Então, acho que esse é o primeiro passo, é você decidir, eu vou querer fundo de papel ou fundo de tijolo. Agora vamos lá ao segundo critério que eu julgo como muito importante também, que é observando o patrimônio líquido desse fundo. Suponhamos que eu vou lá comprar uma cotinha do VISC11, eu tenho que ver qual que é o patrimônio líquido dele, tá? Na maioria das vezes, os fundos que têm um patrimônio líquido maior do que 1 bilhão, eles são fundos mais velhos, que estão ali mais consolidados já na bolsa de valores, então eles nos trazem uma segurança maior. E quando você é um investidor iniciante, eu tenho certeza que, para você, quanto mais seguro, é melhor. Até porque você não está acostumado e você não sabe ter um estudo muito a fundo, beleza? Então assim, procure por fundos que te tragam uma segurança maior. Então, procure sobre o patrimônio líquido. O terceiro passo é a gente estar observando a rentabilidade daquele fundo, tá? Tanto mensalmente como nos últimos 12 meses. Aqui eu vou estar usando agora de exemplo MXRF11, tá? Nos últimos 12 meses, ele pagou ali em torno de 11% pra gente de proventos, tá? Então assim, ele está me pagando um provento bom, mensalmente ele está me pagando em torno de 11 centavos, 10 centavos, 12 centavos, e o seu preço está ali em R$10,30 mais ou menos. Estou recebendo uma quantia de provento legal, tá? Isso aí para mim é muito importante. Lógico que você vai analisar o histórico do fundo, receber daqui 3, 4 meses, mas você pode analisar o histórico desse fundo. Você pode ver ali nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, até nos últimos 5 anos, porque o site nos disponibiliza todos esses gráficos. O quarto passo é você estar ali analisando o preço sobre valor patrimonial. Então assim, quando um fundo abaixo de 1, o seu preço sobre o valor patrimonial, significa que você está comprando ele com desconto. Agora, quando você compra acima de 1, quer dizer que você está pagando mais caro do que ele vale. Então assim, eu não gosto de comprar fundo que está caro, tá? Por quê? Porque eu vou estar pagando um valor a mais, você tem que conseguir aproveitar as baixas da bolsa para estar comprando, porque aí quando a gente estiver com ela em alta, que é o que está começando a acontecer agora, você tem uma valorização do seu ativo. Então lembre, preço sobre valor patrimonial. Você vai optar por não comprar o fundo quando ele está muito caro, beleza? O quinto passo é a liquidez diária. Você não vai comprar um fundo que ele não tem liquidez diária. Por quê? Porque a liquidez diária, ela representa o quanto aquele fundo está sendo comprado e está sendo vendido. E quando o fundo ele não tem uma liquidez diária muito alta, suponhamos que você foi lá, comprou o MXRF11, tá? Mas aí você fala assim, eu não quero mais esse fundo, acho que agora está na hora de vender. Ele é um fundo que tem uma liquidez diária muito alta, então você vai vender com muita facilidade. Agora, se ele tem uma liquidez diária baixa, infelizmente vai ser muito mais difícil para você estar se desfazendo desse fundo. Então tome cuidado, tá? E observe muito bem a liquidez diária desse fundo. Bem, e agora eu vou trazer para vocês o sexto passo, tá? Esse aqui, ele é um pouquinho mais trabalhoso, só que eu tenho um macete que sempre me salva na hora de estar fazendo essa análise. E bem, o sexto passo é você observar os relatórios do fundo, tá? Você pode fazer isso descendo toda a aba lá da página Funds Explorer, e aí lá, mensalmente, os fundos imobiliários disponibilizam para a gente os relatórios. De acordo com os relatórios, você vai estar conseguindo ver, tá, todas as informações do ativo, tudo que eles compraram, venderam, rentabilidade ali no mês, você consegue ver a taxa de vacância. Inclusive, a vacância é algo muito importante, tá? Porque, por exemplo, né, no caso do VISC11, como eu estava falando antes, se o fundo está com uma taxa de vacância muito alta, significa que ele tem muito espaço que não está alugado, não está alocado para as empresas, o que consequentemente vai trazer menos proventos para a gente, tá? E principalmente, pessoal, se o fundo for ali monoativo, tá? Monoinquilino, e você está começando agora, tome muito cuidado. Eu particularmente não compro fundo quando ele é monoativo. Não estou recomendando nada, por favor, mas eu quero mostrar para vocês que quanto maior, quanto mais opções, tanto de shoppings, de galpões, e quanto mais inquilinos, teoricamente, se um pegar e sair fora, o risco para a gente é menor, tá? E quando você está começando, eu tenho certeza que você não quer perder dinheiro, então cuidado. Mas enfim, você vai ter que fazer a leitura desses relatórios. E, Wellington, é muito trabalhoso, não sei o que, tenho pouco tempo. Então, uma maneira de você estar melhorando isso, tá? De deixar mais tranquilo para você, é procurando no YouTube. Tem canais que basicamente todo mês eles abrem lá. Então, por exemplo, eles abrem um relatório ali do MXRF11 e fazem um resumão pra gente. Então, basicamente, eu utilizo muito isso. Eu acompanho diversos canais que falam sobre economia, sobre fundos imobiliários, e tem canais que se propõem a só comentar sobre relatórios. Então, assim, eles entregam pra gente mastigado. Óbvio que a cada 3, 4 meses eu dou uma lida, porque é o meu dinheiro que tá lá, só que eles estão se propondo a nos ajudar, tá bom? Então, assim, se a gente tem a tecnologia ao nosso favor, por que não utilizar, beleza? Então,
Então acho que dessa maneira, com esses 6 passos, você já consegue ali estar estabelecendo bons critérios. Lembrando que a gente tem mais de 400 fundos. Você precisa acompanhar os seus fundos para que você não perca dinheiro. E bem, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal, tá? Dá essa força pra mim. A gente conseguiu passar do número de 100 inscritos e eu particularmente estou muito feliz com isso, beleza? Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado e até mais. Valeu, falou e fui!